do tribunal, presidente do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, chamado Antônio Magarinho Torres, que por influência desse magistrado terminou-se por editar o decreto número 167 de 1988, que admitiu o júri, porém sem o seu maior ornamento, que é a sua soberania. E exatamente nessa época, em 1938, 1939, que aconteceu no Brasil um dos maiores equívocos da justiça brasileira, dos maiores erros judiciários. Todos devem conhecer, já ouviram falar, nesse caso, dos irmãos Naves. Irmãos Naves, Sebastião, daqui a pouco o seu primo Benedito, eles foram acusados de terem assassinado um companheiro, um amigo, parente, para roubar. Porque foram vistos, por último, em companhia da vítima, e o tenente delegado de polícia à época entendeu, pelas circunstâncias que lhe chegaram, que só poderiam ter sido os irmãos Naves que cometeram aquele crime. E conduziu na forma porque ele entendeu. E o latrocínio, naquela época, hoje mais não, era também da competência do júri. E os irmãos Naves foram denunciados, foram processados, evidentemente, e pronunciados. O advogado de defesa desses rapazes, João Alami Filho, simples advogado da comarca de Araguari, em Minas Gerais, mas um brilhante advogado. E foram pronunciados, e o júri, a sua sabedoria, com a sua intuição judicante, absolveu no primeiro julgamento. Absolveu os mandados no primeiro julgamento, mas a promotoria interpôs recurso. E o tribunal mandou os acusados novamente a júri. E o tribunal do júri de Araguari tornou a absolvê-los. Interpuseram recurso de apelação. Mas, já disse, naquela época o júri não gozava de soberania. O tribunal podia não só cassar a decisão do júri, como poderia a este substituir-se, aplicando a pena que entendesse conveniente. E assim foi feito. E há um detalhe interessante a respeito disso. O desembargador, relator da apelação, ele disse que poucas vezes na vida dele tivera visto uma prova indiciária, uma prova circunstancial tão convincente quanto naquele processo, e aplicou a pena de 25 anos aos irmãos Naves. Cumpriu parte da pena. E lá um belo dia, 12 anos depois, o seu Benedito, que era vítima,
fantasma não. Apareceu. E fui explicar as razões pelas quais ele se aventou, ele gastara o dinheiro que não lhe pertencia, e apareceu. A gente só queria ver a cara desse desembargador que disse que nunca vira uma prova indiciária tão convincente quanto aquela. E os irmãos Naves terminaram sendo indenizados, sendo ressarcidos de alguma forma o seu prejuízo pagado, porque ninguém tem como devolver a liberdade de ninguém da perdida. E a Constituição Cidadã de 88, da mesma forma, seguindo a mesma esteira, o Conselho manteve o júri com as suas garantias constitucionais de julgar os crimes dolosos contra a vida, de, sobretudo, com referência à soberania. No particular da soberania, eu tenho uma certa divergência com o Dr. Jackson Azevedo. O Dr. Jackson Azevedo dispensa qualquer comentário. Para mim, por exemplo, o Dr. Jackson é quase que... Eu diria o que, Dr. Jackson? Sobre você, o que é que eu digo? Não sei o que. Sou aluno e admirado. O doutor Jackson entende, olha que eu sou daqueles que mais amam a instituição do júri. O júri tem uma ligação comigo quase que visceral, porque desde que me teve como gente, quando comecei a descortinar alguma coisa na minha vida na área jurídica, eu enveredei pelo caminho do júri afora. Sou daqueles que mais respeitam, que mais amam a instituição. Mas me filio, me alisto ao lado daqueles que entendem que não há uma garantia, que não há um princípio, não há uma norma que possam se revestir de absolutismo, absoluto mesmo, só a morte. Tudo terá que ter um limite. O júri é soberano. Sim, mas se o júri disser que esse quadro aqui é preto, ele está sendo arbitrário. Ele está julgando de forma vesga, não está cumprindo o juramento que fez. Porque se o júri é tão livre assim, por que ele faz o juramento de julgar a causa com imparcialidade? Desfavoramento do júri, porque por um princípio temos de competência do júri para julgar os processos, tem como predominante o princípio da matéria relativa ao lugar. Conta de que deve ser julgado por seus pares. Vamos ver quando eu começar a analisar os processos, os casos práticos, como é importante julgar os seus pares. Não é só por problema de economia processual, não. Não é só por problema de prevenção, não. Porque tem a ver com a cultura, às vezes, em cada lugar. Então, se o júri, se descobrir por alguma razão, se o juiz entender que o júri
acionelócio no carro, se descobrir que o júri está com a sua imparcialidade comprometida, desloca-se a competência para outra comarca, diferentemente daquela sítio dos acontecimentos. Fora o júri portador de uma soberania ilimitada, problema nenhum. O júri tem por que ser imparcial? Seria coalitente a coisa de imparcialidade por julgar somente com a sua consciência quando ela às vezes pode ser comprometida. Pode ser comprometida. Ainda hoje é possível, ainda hoje, no século XXI, é possível em determinadas comarcas possa um chefe político achar que tem poderes sobre os seus eleitores, vamos dizer assim. E já vou adiantando a respeito do caso prático. Vamos fazer um júri na comarca de Taparica. Só 30 anos atrás, eu, desembargador, hoje aposentado Gilberto Caribé, e a mulher dele, Dona Carmen, e era um caso que não se podia de leve sequer aventar a ideia de legítima defesa. Porque a vítima fora acometida quando dormia, caso típico de meio